Glória a Deus. A paz do Senhor para todos que já estão aqui na igreja. A paz do Senhor aos irmãos que estarão essa noite em casa acompanhando a live. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes pela rica oportunidade que Deus nos dá de estar na casa dEle, servindo a Ele, glorificando a Ele e aprendendo da grandiosidade e do conhecimento que há na palavra dEle. Amém? Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. E vamos ler Êxodo capítulo 10, não todo o capítulo, somente o último versículo que termina a 8ª praga, né? E em Êxodo capítulo 10, versículo 20, diz 19 e 20. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo momento que estamos aqui na Tua casa. É com alegria que começamos este trabalho esta noite, louvando, adorando, engrandecendo o Teu nome. Hoje temos, Senhor, tanto da Tua presença e da Tua graça, e cremos que Tu has de falar conosco. Abençoa agora os louvores, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, agora vamos à palavra do Senhor. Amém? Então, vamos tomar nossos assentos direitinho. Procure ficar bem perto dos vídeos, a não ser que você tenha olhos de águia, como eu tenho, eu vejo muito bem. Então, de longe eu consigo ver, e aí sem nenhum problema. Mas se você tem pequenas limitações, procure ficar bem pertinho. À luz desses dois vídeos, os irmãos viram como é terrível uma nuvem de gafanhotos, como ela é medonha, como ela destrói, como ela arrebenta. Então agora é perfeitamente possível lermos Êxodo capítulo 10. Então abra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 10. Em Êxodo capítulo 10 diz assim: E depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o coração dele e dos seus servos para fazer meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deus de misericórdia. Eu, quando li isso a primeira vez, eu não acreditei que Moisés fala isso com simplesmente o maior soberano da terra na época, que ainda se achava Deus, né? Até quando te recusas a humilhar-te diante de mim? Deixa ir meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã. E Faraó já estava esperto. Faraó já sabia que quando Deus dizia amanhã, era amanhã. Eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Irmãos, agora dá para entender o texto bíblico. Depois da imagem, dá para entender. E cobrirão a face da terra, de tal maneira que não se poderá ver a terra. Se lembra do primeiro vídeo? Não tinha nem como ver a árvore, muito menos o chão. Você já imaginou que coisa asquerosa deve ser? E olha que interessante, Nonata. Não se verá nem a terra. E eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Ou seja, no nosso último estudo, com a saraiva morreu
Simplesmente metade da plantação Sorilene, grande parte do gado, e a outra metade que estava protegida, agora com os gafanhotos vai para o espaço. Aquilo, Ivan, que cresceu, vai agora embora. Deus de misericórdia. E Deus avisou, eu mandarei amanhã. E se fosse só isso, tudo bem, é economia. Economia quebra, a gente levanta. Economia quebra, a gente levanta. Mas o problema é o seguinte: comerão o resto que escapou e que ficou da saraiva. Também comerão toda árvore que cresce no campo. Eu, quando era pequeno e lia isso, eu não acreditava. Até que vi estes vídeos. O YouTube tem um lado muito bom. Você viu que a árvore estava quase caindo? Eles destroem tudo. E olha o problema: e encherão as tuas casas, e as casas dos teus servos, e a casa de todos os egípcios, como nunca viram teus pais. E é óbvio que não precisa dizer para Faraó, é óbvio que na terra de Gósen não ia ter um gafanhoto. É óbvio. Nem os pais dos teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E Moisés virou e saiu da presença de Faraó. Agora ocorre algo que nunca tinha acontecido antes. Os grandes generais, os magos do rei, chegam perto dele e dizem assim: amigo, vai ter juízo? Não está na hora de criar juízo? Não está na hora de mandar esse povo ir? Porque você vai acabar com o resto. O teu orgulho vai acabar com o resto. Olha o versículo 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí esses homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Gente, isso é sério. Quando o ministro da economia chega para Faraó e diz: ó, você não tem noção que nós estamos acabados? Você não tem noção que quem está comendo é você, porque é Faraó? O resto do povo está começando a passar fome, passar necessidade. Que o Egito está destruído. Que agora que está crescendo o trigo que ficou escondido, e a saraiva não matou. Esse homem, o que ele fala acontece, meu amigo. Acorde. Faraó tremeu. Faraó tremeu, e o versículo 8 diz: então Moisés e Arão foram levados à presença de Faraó. Foram atrás de Moisés para levar Moisés e Arão. E aí Faraó começa a negociar. Faraó diz: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Aí Moisés diz: como assim quais são os que hão de ir? É o povo inteiro. Somos nós, nossas mulheres, nossos filhos, nosso gado, é tudo. Aí Faraó, vendo isso, Faraó disse: não, mas espera aí, mas aí você está brincando. Aí você está rindo da minha cara. Vai só os homens, o resto fica. Por que vai só os homens? Porque aí depois o resto volta. Não vou aprofundar esse ponto, em razão de que aqui está mais uma proposta, a terceira proposta de Faraó. Isso é com o pastor Elias Damasceno. E aí o que acontece? Aí versículo 11, não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois é isso que pedistes. E se quiser, assim; se não quiser, adeus. Gente, é engraçado, gente, meu Deus do céu, como a posição faz o indivíduo ficar cego. Gente, como a posição faz o indivíduo ficar cego. Ele já tinha passado por 7 grandes prejuízos, é o 8º que é anunciado. Ele tem sim dimensão do que são gafanhotos, porque o Egito normalmente é atacado por gafanhotos, mas numa proporção pequena, baixa, tranquila, limitada. Só que agora ele não tinha noção do que viria. E aí versículo 12,
Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo que deixou a saraiva. Por que Faraó pagou para ver? Pense, por que Faraó simplesmente não deixou o povo ir? Bem, é óbvio, Deus diz que endureceu o coração dele para que ele sentisse a mão do Senhor. Para que ele sentisse a mão do Senhor. Mas havia no Egito 3 grandes deuses protetores desta parte de semente e colheita. E no meio deles existia o grande Deus Osíris. Então Faraó, de alguma forma, disse assim: peraí, eles atingiram todos os no panteão, todos os deuses, mas eram deuses um pouco mais baixos. Agora eles vão mexer com deuses maiores. E não é possível que os deuses do Egito não nos protejam. E aí Faraó simplesmente disse: então vai embora. Vamos ver o que acontece. Olha que interessante. Acompanhe o slide para que você entenda o que estamos falando e que guerra de deuses se apresenta agora. O primeiro deus referente à colheita era um deus bem primitivo do início do Egito, chamado o deus Nepri, que em alguns locais era chamado de Neper. Esse Deus era cultuado porque ele era o Deus dos grãos. Você sabe que o Egito tinha Deus para tudo. Deus para absolutamente tudo. Esse aí era o Deus dos grãos. E agora volte para cá, por gentileza. E o que acontece? Quando o egípcio ia plantar, ele usava o boi que ele acreditava que era filho do tal Deus Apis. Do tal Deus Apis. E olha que esse Deus Apis perseguiu Israel, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, depois que Josué conquistou o que tinha que conquistar, que tinha as 12 tribos, depois que simplesmente passou a época dos juízes, depois que Davi unificou tudo, e depois que Salomão unificou todas as coisas e ampliou, quando Roboão, filho de Davi, chega ao trono e é dividido, inclusive o áudio de amanhã vai falar sobre isso, e aí Jeroboão fica com as 10 tribos do norte, e o filho de Davi com as 2 no sul, Jeroboão ergue 2 bois Apis, coloca em Samaria e diz: está aí o Deus que livrou vocês do Egito. Tamanho poder desse terrível boi Apis. Então, quando o Senhor vem na 5ª praga atingindo bois, ele sabia o que estava fazendo. Agora, olha que interessante. Então, quando o egípcio ia plantar, ele tinha a seguinte tradição, uso, costume. Ele, em primeiro lugar, sabia que o tal Deus, boi Apis, estava, não, filho, estava literalmente aonde? Lá na cidade de Tebas, tá bom? E que os filhos do boi Apis estavam em todo o Egito. Então, eles não matavam vaca e boi, porque tinham medo de matar um filho de um Deus sagrado, que era um outro Deus. E aí, o que acontece? É óbvio, o fato daquele boi estar arando a terra já trazia bênção na concepção deles. E aí, o que acontece? Lá vai o filho de Apis, abrindo, e quem vem atrás, através das nossas mãos, jogando a semente? Esse Deus aí, ó. Esse Deus aí, o primeiro. Tá? Então, olha que interessante, esse Deus era, Davi, esse Deus era muito reverenciado, volta isso, Nepri. Então, ele, inclusive ali você tem um trigo na mão dele, ele era o Deus que eles acreditavam que usava a mão deles e jogava a semente, e a semente saía da mão deles, que estavam dominados por esse Deus,
Na verdade, endemoniados, né? Dominados por esse Deus, e aí essa semente que caía era só semente boa, e aí produzia. Então, peraí. Olha a próxima figura. Você está vendo como o Nepre era representado? Está vendo ali que é cheio de pintinhas pretas? Aquilo ali era a figura do trigo, das sementes de trigo. Ele era esse Deus. E quando se tinha esse ato de pegar e jogar a semente para cima, isso significava culto ao Deus Nepre. Então, olha que interessante. Peraí. O que a gente vai temer? Volte para mim. O que a gente vai temer? A gente não vai temer nada. Porque, adianta Nepre me abençoar se vem gafanhoto me amaldiçoar? Vamos ver se o Deus de Israel é maior do que Nepre. Vamos ver se o Deus de Israel é maior do que Nepre. E ainda tem um segundo Deus na questão da colheita. Olha que interessante. A próxima figura, Davi. Olha que interessante. O Deus Min. Deus muito alto, muito forte, muito poderoso. E o Deus Min, tá vendo aqui em cima o chapéu que ele usa, né? Isso aí é o trigo florescendo, a cevada florescendo. A depender da cidade, diziam que era o trigo e a cevada. Então, presta atenção. Se eu tenho um Deus que me ajuda a arar a terra, que é o ápice. Se eu tenho um Deus que me ajuda a jogar a semente, que é o Deus da semente. E se eu tenho um Deus que me garante a colheita, meu amigo, que história é essa de gafanhoto? Vão me proteger. E vão me proteger, e eu não vou ter medo dos hebreus e da ameaça agora desse maluco, desse velho de 80 anos, chamado Moisés, e do irmão dele doido de 83 anos, porque o maior Deus do panteão, inclusive que foi o primeiro faraó, é o Deus que cuida de todas as colheitas, também é o Deus da agricultura. Olha que interessante, a agricultura era tão séria para eles que eles tinham vários deuses, né? O próximo, Davi, por gentileza. Olha que interessante aqui. Você tem, sim, o Deus Osíris. O Deus Osíris, ele era aquele Deus, como eu já te ensinei, ele era aquele Deus que simplesmente cuidava dos mortos, que recebia os mortos para dizer se os mortos iam ser recebidos no outro reino, ou se a deusa Mate é uma deusa que metade dela é hipopótamo, metade é um bicho horrível, ia engolir o morto e ia matar, né? Depois eu explico essa história, é muito engraçada. A 10ª praga arrebenta a pobre da deusa Mate, que meu Deus do céu. Agora, o importante é a parte de baixo. Osíris era também o deus da agricultura. Por quê? Porque em razão da ressurreição fantástica dele, ele era aquele Deus que, como veio da morte para a vida, assim a semente morre e volta a viver, ele é que produzia toda a agricultura. Então não tem como dar errado não, Ivan. Não tem como dar errado, porque nós estamos protegidos por 4, 5 deuses e vai dar tudo certo. Literalmente vai dar tudo certo, não vai ter problema, e nós vamos vencer essa porcaiada toda, e não tem judeu que venha para cima. Agora a grande questão é o seguinte, você mexer com Deus Min, e mexer com tal Deus, o primeiro, já esqueci o nome, oh meu Deus. Isso. É um nada, mas mexer com Osíris, preste atenção no próximo slide, ó. Mexer com Osíris é muito sério. Por quê? Porque, bora Davi. Porque é o seguinte, lá em cima está Atum-Ra, ou então Deus Ra, que é o criador de todas as coisas, que teve 2 filhos, Shu e Tefnute. E aí Shu e Tefnute tiveram 2 filhos, Geb e Nut. Geb é a terra, Nut o céu, tá bom? E aí Geb e Nut tiveram 4 filhos, deuses, tá? Nêmfis, Osíris, a Ísis e o Sete. E é óbvio, Osíris se casa com Íris e Sete se casa com
Neftis. E aí o que acontece? Acontece algo terrível. Osíris é bem bonitão, como o próximo slide vai mostrar para os irmãos, né? Osíris casa com a sua irmã Ísis, Sete casa com Neftis, não tinha problema Deus casar com deusas, irmãos, pelo menos garante tudo ali entre família. E o grande problema, o próximo, Davi, é que Osíris é bonitão, né? Esse sujeito bonitão e etc, Ísis, e aí o problema é que volte no anterior, Davi, volte no anterior. Osíris, que era casado com Ísis, e Sete, que era casado com Neftis, tem um problema. Porque Osíris olha para outra irmã e trai a esposa dele com a outra irmã. E o problema é, o irmão que foi traído fica revoltado. E aí decide matar Osíris. Aqui é que é interessante, é muito engraçado isso. Passe Davi, passe para outra. Aí ele faz uma festa, passe para outra, passe para outra. Aí está Ísis sempre cuidando de Osíris, passe para outra. E aí Sete, olha Sete como é lindo, né? Não dá nem para comparar com Osíris. Sete simplesmente vê sua esposa, que está ali do lado, que é a irmã dele, Neftis, traí-lo com Osíris. E o pior, Sete não conseguia gerar filhos, e Osíris ainda gera um filho com a irmã traidora. Aí pronto, Sete ficou revoltado, Sete mata Osíris. Sete mata Osíris. E aí a esposa de Osíris é que é responsável por buscar Osíris e ressuscitá-lo. Ó que loucura. E aí depois que Osíris é ressuscitado, ele não pode mais viver entre os vivos, tem que viver entre os mortos e passa a ser rei dos mortos. Agora, volte para mim, por gentileza, Davi. O grande problema é o seguinte, o grande problema é que Osíris é considerado o primeiro grande faraó mítico do Egito. Osíris é que é considerado aquele que pegou o Egito da pedra lascada e botou o Egito como grande nação na antiguidade. E aí o que acontece? O irmão dele mata ele, e aí o irmão dele assume o trono, porque no meio dos deuses egípcios, um matava o outro, um traía o outro. Era uma loucura. Mas Osíris passou a ser visto como o grande deus do panteão, tanto é que ele derruba o avô dele, o tal do Atum-Ra. Ele passa a ser o grande deus do panteão, e aí ele passa a ser o Deus que cuida de vida, morte e fertilidade. Então, Júlia, na cabeça de Faraó, essa conversa aqui com o nosso querido Moisés, essa praga não viria. Porque agora ele está mexendo com gente grande, ele está mexendo com Osíris. Osíris não ia permitir que uma colheita morresse, porque Osíris era o próprio Deus que cuidava da agricultura. E eles acreditavam nisso piamente. Sério? Tanto é que, se Osíris, que é o Deus dos mortos e da agricultura, porque tem o poder da ressurreição, não vai acontecer nada. Amados irmãos, abra em Êxodo capítulo 10, versículo 12. Porque agora, olha o que vem. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que gafanhotos venham sobre toda a terra e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aí no vento vem quem? Adivinha? E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito. Assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. E muito gravosos foram. Interessante. Muito gravosos foram. Antes desses, nunca houve tais gafanhotos, nem depois.
virão outros tais. Espera aí, pastor. Então, se a palavra de Deus é verdade, se depois desses não vir outros tais, então o que aconteceu nos vídeos que foram passados? Não, fichinha. É um nada do que aconteceu no próprio Egito. E olha que interessante. Agora, tem gente que diz que isso aqui é só no tocante ao Egito. Tá? Tem essa interpretação também. Porque cobriram a face de toda a terra, agora dá para entender isso, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que deixa sarável, não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, nem em toda a terra. A gente pensa assim, como é que isso é possível? Se lembra do vídeo? Em um dia, eles fazem o trabalho de destruição de 230 bois em 30 dias. É simples. Agora, olha que interessante. Aí, quem olha para o céu e diz, cadê Osíris? Cadê Num? E cadê o primeiro que eu esqueci o nome de novo? Obrigado. Então o faraó se apressou a chamar Moisés. Nunca tinha acontecido isso. Mas é que agora Deus estava dizendo, eu não estou brincando. Eu estou mexendo com quem vocês acham que é grande. Eu sou Deus, eu não sou essa piada que vocês chamam de deuses. Aí Faraó entra em desespero, se apressa. As más línguas dizem que a esposa de Faraó deu um toque nele, né, para ele sair correndo tão rápido e se apressar. Teve um auxílio da esposa, né? E disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Até agora, Faraó não tinha dito isso. Quer dizer, o arrogante de antes estava agora de joelho, dizendo, olha, eu pequei contra o Senhor, contra vós. E ele vem agora, pois peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente essa vez, e orem ao Senhor vosso Deus, e tire de mim esta morte. Você viu como foi a praga? Porque a expressão é, tira de mim esta o quê? Morte. Quando no texto bíblico se diz sensação de morte, acho que metade da igreja já sabe e a outra metade ainda não sabe. A metade que sabe, aqui pegou coronavírus e viu o que é aquela loucura. A metade que não sabe, aqui não pegou coronavírus, ou aqui pegou e não sentiu nada. Irmão, sensação de morte. Foi isso que ele sentiu. O desespero de Faraó foi enorme. E ele diz, ó, tira de mim a sensação de morte. Moisés sabia que o indivíduo não ia mudar mais, saiu, conversou com o Senhor, versículo 18, e aí Deus trouxe um vento ocidental fortíssimo. Engraçado, o vento oriental trouxe, né? Aí agora o vento ocidental é que trouxe. Por que ele fala sobre vento? Porque os egípcios, irmãos, eram tão malucos com a idolatria. Escute, olha que interessante. Eram tão malucos com a idolatria, que simplesmente, tais referências eólicas se referem de grande relevância para o nosso estudo. À luz das crenças egípcias, no contexto egípcio, o vento oriundo de cada um dos 4 pontos cardeais estava associado a um determinado deus egípcio. Sabe-se que o vento do norte pertencia a Osíris, o vento do sul a Ra, o vento do oeste a Ísis e o do leste a Neftis. Até vento eles acreditavam que estava na mão dos deuses. E que história de um só Deus traz vento,
No outro dia leva vento. O faraó ficou assustado com Deus. Porque o Deus dos hebreus manda até nos ventos. E o lindo vem agora. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Êxodo 10 e 19. É uma quase profecia do que veria em Êxodo 14. Porque o povo, quando vê, e está no Mar Vermelho, acochado pelos egípcios que vieram com seus comandantes, eles olharam e disseram: meu Deus, eles são como gafanhotos fortes. Engraçado, né? Não sei se alguém deles pensou nisso, mas assim como Deus pegou todos os gafanhotos e com um vento os lançou todos no mar e eles morreram, e Deus fez questão de não deixar um gafanhoto para mostrar que Ele é Deus. Deus pegou um exército inteiro da maior potência do mundo na época e afogou também no mar. Também no mar. Irmãos, depois desta praga nonata, Faraó ia deixar ir. Porque foi terrível. Aqui, pela primeira vez, nonata, Faraó vê a morte e fica com medo da morte. E Faraó era Deus vivo para eles, nonata. Aí por isso que o versículo 20 diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Porque se Deus não endurece aqui, não foi todas as vezes que Deus endureceu, mas se Deus não endurece aqui, Ele deixava ir. Eu, quando olho para um texto desse, eu me lembro de 12 homens num barco, uma tempestade terrível, e o mesmo Deus que olhou para o vento aqui e disse: ó, leva gafanhotos, tira gafanhotos. Ele estava dormindo num barco. Júlia, olha que lindo. Ele estava dormindo num barco. E aí, mestre, nós vamos morrer. Aí ele olha assim e diz: mas vocês são de muito pouca fé. Aí olha para o vento e diz: não enche a paciência. Seria isso em termos modernos. Não me enche a paciência. Mar, calma. O vento para na hora. O mar se aquieta. E há uma pergunta: quem é este que até os lhe obedecem? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Santo é o nome dele. Ele é Deus. É incrível o nosso Deus. Como é grande o nosso Deus. Como é poderoso e como é maravilhoso o nosso Deus. E agora as pragas chegam num nível terrível. Porque agora ele vai humilhar os maiores deuses, os grandes deuses do panteão. E aí
nona praga, que é a praga das trevas, e a 10ª praga, em que ele resolve humilhar todos os deuses egípcios de uma vez só, elas não tardam. Porque não há Deus como o nosso Deus. Senhor, ó Senhor, não havia motivo para aqueles homens naquela tarde, noite ou noite e manhã, no mar da Galileia, perguntar: que homem é este? Somente um Deus controla ventos. Somente um Deus controla mares. Somente um Deus tem a natureza em suas mãos. Somente um Deus diz: amanhã tudo será destruído. E tudo é destruído. Eu te louvo, ó Deus, pelo teu poder. E nós nos rendemos aos teus pés. Ó Senhor, dá-nos corações quebrantados. Ó Senhor, nunca endureça o coração de nenhum de nós. Dá-nos corações absolutamente aos teus pés, inclinados. Senhor, a tua palavra diz que tu tens um nome que é sobre todo nome, e todos se ajoelharão diante de ti. Senhor, nós já reconhecemos isso, e nós já nos ajoelhamos diante de ti, porque tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és Senhor sobre céu e terra. Tu és todo poderoso. Tu és majestoso. E tu nos ama. Tu nos ama. Senhor, são tantas as previsões horríveis para a nossa pátria. Tem misericórdia de nós. Muda o nosso destino. Abre-nos portas no meio do Mar Vermelho. Faz teu povo passar limpo. Faz teu povo ver tua glória. Mas nós não queremos a bênção só para nós. Nós queremos a tua misericórdia sobre este povo inteiro, sobre o mundo, Deus. Tem misericórdia. Brada, Senhor. Basta uma ordem tua, tudo passará. Mas se não é da tua vontade, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, ó Deus, como já é feita nos céus. Louvamos o teu nome. Confiamos que estamos guardados e escondidos em ti. Confiamos no teu amor. E glorificado seja o teu nome para todos sempre. Amém. Que Deus bom, né? Que Deus bom.